Olá, tudo jóia, pessoal? Então hoje eu gostaria de falar sobre inteligência artificial. Eu li esse livro aqui do Kai-Fu Lee, né? Ele é um dos criadores assim da inteligência artificial, da forma como a gente concebe hoje, né? Ele foi executivo da Microsoft, da Apple, foi presidente do Google China, né? E é interessante porque ele traz alguns insights que a gente não está acostumado a receber do mundo da tecnologia, né? Quem não é da tecnologia, como é o meu caso, então a gente não tem acesso assim a muitas dessas informações dos engenheiros, né? Como que eles veem o futuro da inteligência artificial, né? Das tecnologias, das big techs, né? E dos impactos que serão trazidos assim para a sociedade a partir dessas inovações que vêm surgindo. Bom, então a ideia é que na China, o Partido Comunista Chinês, aí sob o comando do Xi Jinping, eles têm assim, uma obsessão, né, por tecnologia e por desenvolvimento de inteligência artificial. Isso não é à toa, não é por um capricho do governo chinês, né, é porque eles sabem que, de fato, quem dominar esse mercado da inteligência artificial no mundo vai assim ter um ganho geopolítico gigantesco, né? Porque todo o mercado vai depender em alguma medida da inteligência artificial, né? Então, ele faz uma comparação aqui com a eletricidade, né? Quando surgiu a eletricidade, bom, quem dominar as tecnologias de inteligência artificial, então vai de certa forma dominar todas as outras indústrias. Então é muito importante. Bom, o que ele fala? Até 2030, o mercado de inteligência artificial ele deve movimentar mais ou menos 15 trilhões de dólares. Né? Desses 15 trilhões de dólares, a metade disso, um pouquinho menos da metade, deve ser destinado à China, justamente, porque é quem mais está investindo em inteligência artificial no mundo. E, em segundo lugar, os Estados Unidos, naturalmente, que hoje é o líder em inteligência artificial, né? Principalmente por empresas como a Google mesmo. Então vamos lá, como é que ele divide essas ondas de inteligência artificial, essas 4 ondas? Né? Ele tem, em primeiro lugar, essa onda da inteligência artificial da internet. Né? A inteligência artificial da internet é essa que faz com que os mecanismos de busca sugiram para a gente coisas assim, cada vez mais precisas. Né? Então, é o que o Google faz. Né? Bom, a inteligência artificial da internet, ela tenta te ajudar nas buscas e te oferecer, então, as melhores recomendações. Para isso, claro, ela tenta prever o seu comportamento. Né? Então, claro que às vezes acontecem algumas coisas meio assustadoras, assim, que a gente fala, nossa, eu estava pensando nisso e de repente aparece uma propaganda para mim. Como é que eles fazem isso? Bom, essa é a inteligência artificial da internet que está ficando cada vez mais assustadora, assim, né? Que aparecem, enfim, propagandas de coisas que a gente só cogitou ou falou. Às vezes a gente acha, será que eles estão ouvindo o que a gente está falando aqui? Às vezes estão mesmo, né? Porque tem vários mecanismos assim de captação de voz. Mas não é o caso. Normalmente, quando aparece pra gente uma propaganda, é porque a gente deve ter digitado em algum lugar, por enquanto. E a inteligência artificial da internet é essa também que faz com que a gente fique viciado na internet, de certa forma, porque ela tenta prever justamente os nossos desejos, né? Então, ela está sempre se adequando e adequando a internet para o nosso gosto. Por isso que a internet tem ficado cada vez mais personalizada. A busca que você faz no Google, os resultados são diferentes de uma outra pessoa que digitou as mesmas coisas, mas que tem um histórico de navegação diferente do seu. Então, essa personalização da internet, ele faz parte dessa geração de inteligência artificial. E o que acontece? Ele tenta, então, te oferecer aquilo que você provavelmente quer. Só que isso não acontece só com propagandas, isso acontece também com notícias. Isso acontece também com as redes sociais, né? A gente tem nas redes sociais um viés de confirmação, não é? Daquilo que a gente já gosta, daquilo que a gente já conhecia, né? Das tendências políticas que a gente já seguia. Né? Então, por que isso acontece? Porque ele quer te manter no site. O Facebook, ele quer que você continue no Facebook. Então ele não vai querer te passar uma série de informações que não te interessam, por mais importantes que essas informações sejam. Sabe? Então isso é um pouco perigoso, porque antigamente quando a gente abriu o jornal, por mais que a gente jogasse uma grande parte do jornal fora, aquilo ali passava pelos nossos olhos, né? A gente sabia que estava acontecendo uma guerra, né? Alguma coisa que de repente se aparecer no tua timeline, você vai falar, não, mas agora eu não estou afim de ler sobre guerras e tal. Né? Então as pessoas vão ficando cada vez mais dentro de bolhas, né? Mais alienadas por causa desse viés de confirmação que a inteligência artificial da internet nos provê.
Bom, e a segunda onda da inteligência artificial é a que ele chama de inteligência artificial dos negócios. E o que ela faz de diferente? Bom, a inteligência artificial dos negócios é essa que está ligada à percepção pelos algoritmos de padrões que a gente não conseguiria, nem o melhor matemático do mundo conseguiria observar numa massa gigantesca de dados. Então, por exemplo, né, as seguradoras têm acesso assim, a dados absurdamente numerosos, né, e aí eles têm que, por exemplo, saber a correlação entre uma pessoa ter 23 anos e sofrer um acidente de carro, por exemplo. Né? Então, isso aí, os cientistas de dados fazem há muito tempo. Mas com os algoritmos e com a inteligência artificial, é possível que a máquina perceba algumas correlações que a gente jamais conseguiria sozinho, assim, humanamente. Né? Então, o que acontece? Eles conseguem encontrar relações de causalidades em seguradoras, plano de saúde, mercado financeiro, né? Por exemplo, quando você saber quando que uma ação vai subir, vai descer, os mercados financeiros, eles usam demais esse tipo de inteligência artificial. E também quem usa esse tipo de inteligência é o mercado da medicina, por exemplo. Eles têm usado cada vez mais isso no setor de diagnósticos, de radiologia, por exemplo. Então, eles, observando a análise de imagens do mundo inteiro, eles conseguem perceber algumas correlações para diagnóstico de doenças que os médicos não tinham percebido ainda. Né? Então, isso pode trazer um avanço para a medicina. Bom, então, esse tipo de inteligência artificial, ele traz alguns benefícios, né? Mas também traz alguns riscos. Né? Por exemplo, a gente não quer, provavelmente, que o nosso empréstimo do banco seja negado porque o algoritmo percebeu alguma correlação estranha entre o teu CEP e a quantidade de bebida que você compra no mercado, por exemplo. Então, isso é complicado. Agora, por outro lado, esse tipo de inteligência artificial também permite, por exemplo, mesmo nesse setor de crédito, a concessão de créditos, de microcréditos para pessoas que não tinham esse acesso nos bancos. Né? Então, quer dizer, você tem um lado negativo e um lado positivo. Agora você fala, bom, agora na medicina eu acho terrível ser atendido por uma máquina, não é isso que eu quero. Claro, ninguém quer isso. Mas pense que se o teu médico ele tiver acesso, por exemplo, a um computador ligado a um mecanismo de inteligência artificial que seja capaz, então, de ler as suas imagens, né, diagnósticas, e perceber que tem ali algumas correlações com casos que aconteceram em lugares muito distantes do mundo, muito parecidos, mas que foram muito parecidos com os seus, e ele vai poder então fazer um diagnóstico mais preciso. Ele vai poder indicar para um médico, mesmo que ele não seja um médico tão bom, ele vai poder indicar para esse médico então os melhores tratamentos possíveis. Então, nesse sentido, a inteligência artificial, trabalhando junto com o ser humano, ela pode ser muito útil na medicina, no setor de crédito, no mercado financeiro e em vários outros lugares. Um dos setores que utilizou já essa inteligência artificial, assim, que é uma coisa um pouco problemática, é no setor jurídico, né? Os juízes utilizando a inteligência artificial para fazer a dosimetria de penas. Bom, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu achei a coisa mais pavorosa do mundo, né? Como é que um algoritmo vai, então, determinar a pena de uma pessoa? Bom, ele não determina a pena, né? Mas ele vai sugerir para o juiz. Qual que é o argumento disso? Que daí, então, eu até fiquei convencido da utilidade desse algoritmo. O que acontece é, os algoritmos, eles absorvem sim, por exemplo, o nosso racismo, né? Absorvem por quê? Porque os dados que eles recebem da sociedade são dados de pessoas que provavelmente são racistas, né? Agora, se o algoritmo for racista, você tem como ir lá e consertar esse algoritmo, né? Então você consegue resolver o problema do algoritmo. Agora, se o juiz for um juiz racista, você não consegue resolver o problema trocando o juiz, né? É mais complicado. Ou trocando vários juízes. A gente tem esse problema, no Brasil a gente tem bastante problema com o juiz. Então, assim, uma coisa que é importante a gente perceber com a inteligência artificial é que, às vezes, a gente fica muito receoso de utilizá-la, mas que se ela for usada em parceria assim, com o ser humano, a gente forma assim, um ciborgue, né, que tem condições de dar respostas muito melhores. Porque veja só, nesse caso da dosimetria da pena, ele vai impedir que um juiz que tem um viés assim, racista dê uma pena maior para uma pessoa negra, por exemplo, do que para uma pessoa branca, porque ele vai mostrar que para aquele padrão, né, de condenação, normalmente a dosimetria da pena de todos os outros juízes é tal.
né? Então aquilo ali vai assim, constranger o juiz de dar uma pena assim, superior àquilo. Né? Então é claro que não é uma pena gerada pelo computador, mas aquilo vai trazer uma ferramenta, né, um instrumento para melhorar então a possibilidade de dosimetria da pena. É uma coisa para se pensar. Eu de fato acho mais fácil consertar um algoritmo do que consertar um juiz. Bom, aí a terceira onda da inteligência artificial, que é a que ele justamente fala que a China leva a maior vantagem, é essa inteligência artificial da percepção. Bom, a inteligência artificial da percepção ela é importante porque ela leva a tecnologia para fora das telas. Né? Então a inteligência artificial da percepção ela é capaz, por exemplo, de encontrar padrões nas imagens. Então você, portador assim, de um algoritmo de inteligência artificial da percepção, consegue ver, por exemplo, identificar as pessoas pelas suas características faciais, né? Pelos seus gestos, né? Pela sua voz. Então, esse tipo de inteligência artificial, de fato, são os olhos e os ouvidos da IA. Na China, para dar um exemplo de como isso pode funcionar de uma maneira até um pouco assustadora, aquela rede de restaurantes da KFC fez um experimento utilizando então um sorriso do consumidor para pagar a conta. Mas como é que isso funcionava, né? Como é que a pessoa podia pagar a conta com um sorriso? Bom, você tinha câmeras com softwares de reconhecimento facial. Esse reconhecimento facial levava a uma identidade de usuário, essa identidade de usuário estava ligado a uma carteira do Alipay, né, do grupo do Alibaba. Então, nessa carteira, era descontado o dinheiro da sua compra na medida que você desse um sorriso. Né? Isso é uma coisa assustadora, né? Uma coisa meio Black Mirror, mas aconteceu na China. Não me parece que foi uma tecnologia que ficou assim, né? As pessoas não gostaram tanto. Então, mas enfim, é um exemplo de como pode funcionar essa inteligência artificial da percepção. E na China ela acontece demais porque lá você tem, por exemplo, uma quantidade imensa de câmeras nas ruas. Essas câmeras instaladas em todo lugar, elas veem a circulação das pessoas pela cidade, notam os padrões, elas reconhecem então padrões no trânsito, né, e mudam com isso a frequência dos semáforos, ou seja, isso é uma questão interessante. Agora, eles usam também muito para vigilância, né? Então, em alguns lugares que a China tem problemas políticos, eles utilizam esse reconhecimento facial para justamente ver onde que as pessoas estão se reunindo de uma forma que parece suspeita, né? Ou inclusive para controlar cidadãos individuais, assim, por onde essas pessoas passaram, né? Que horas que elas chegam em casa, que horas que elas saem de casa, quais são as diferenças nesses padrões, quando eu mando a polícia para verificar se tem alguma coisa errada. Então, assim, é uma sociedade que está ficando extremamente vigiada, né, e com o apoio dessa geração, dessa terceira geração aí da inteligência artificial. A quarta etapa da inteligência artificial é uma que é muito interessante, que é essa da automatização, né, dessa tecnologia. Então, o que eu quero dizer com a automatização da inteligência artificial? É você, por exemplo, ter a possibilidade de ter um carro autônomo, né? Um carro que não precisa de motorista. Bom, o carro que não precisa de motorista, ele em geral, ele já está sendo desenvolvido, né? A Google mesmo tem vários projetos, né? A Tesla também. Bom, então com essa questão do carro autônomo, né? Você tem a possibilidade de você reduzir muito drasticamente os acidentes. Você tem a possibilidade de reduzir muito o trânsito, né? O tráfego nas cidades, porque com os carros interligados, né, há então uma capacidade aí de você encontrar sempre as melhores vias, né, os melhores horários, as melhores velocidades, né, uma sincronização assim, também com os semáforos. Então, existe toda essa possibilidade, né, que você tem com o carro autônomo. Isso é interessante. Bom, então o que acontece é que a gente está assim, num mundo que está, de certa forma, destinado a conviver com muita inteligência artificial. E essa inteligência artificial ela não é desenvolvida por pequenas empresas. Quando a gente fala desse tipo de tecnologia, a gente está falando de empresas que tendem a uma monopolização dos setores. Com isso, naturalmente, a gente vai ter empresas cada vez maiores, né? O Google, o Facebook, tendem a formar conglomerados que são muito pouco numerosos, né? E que compram todos os outros e que têm um poder assim, geopolítico gigantesco. Então esse mundo ele é capaz de criar assim, realidades distópicas. A gente precisa tomar muito cuidado. Então, o que fazer com essa possibilidade de inteligência artificial? Em primeiro lugar, é entender que
com essa série de avanços tecnológicos, o que a gente vai ter provavelmente é uma redução muito grande no número de vagas de empregos, porque as máquinas vão tomar muitos lugares de trabalho. E isso a gente precisa saber como dosar. Cada país vai encontrar a sua solução. Agora, o que eu espero é que encontrem boas soluções, porque senão a gente vai ter assim classes que vão parecer Mad Max, né? Que vai ser aquela coisa de algumas pessoas, enfim, vivem com muito dinheiro, mas outras vivem uma realidade horrível. Então, para que isso não aconteça, é importante a gente pensar a inteligência artificial para ela trabalhar em conjunto com o ser humano. A gente precisa ter esse lado humanista quando a gente trata da tecnologia, porque senão a gente vai cair sempre em distopias. Então o que eu diria é que a gente deve tomar todas essas informações assim como um alerta e passar a dedicar muito mais estudos assim dentro das universidades, dentro dos órgãos de governo, para entender melhor, né, as consequências da inteligência artificial, porque isso vai acontecer em muito pouco tempo. Daqui 10 anos, com certeza, a nossa vida já vai ser completamente diferente por causa dessas inovações. Então é importante a gente saber o que fazer com a inteligência artificial e como projetar políticas públicas que coloquem alguns limites a essas gigantes da tecnologia. A gente sabe que essas empresas elas têm mais poderes do que muitos estados nacionais. A China, inclusive, tem cooptado e ela mantém com rédeas muito curtas as suas big techs. Agora, o que a gente não pode é deixar a nossa sociedade na mão de empresas. A gente sabe que o interesse dessas empresas ele é muito específico, com seu ganho infinito, e ela não tem essa preocupação social. Então, se a gente tem alguma preocupação com a sociedade, a gente precisa pensar em como regulamentar a atividade na inteligência artificial, certo? Então, era isso que eu tinha a dizer sobre esse tema. Por enquanto, porque eu tenho lido bastante e é um tema que me interessa muito, eu gostaria que vocês escrevessem aí nos comentários como que a inteligência artificial tem afetado a sua profissão, os seus trabalhos, E se você acha que daqui 10 anos o seu trabalho vai ser muito diferente em virtude dessas inovações da inteligência artificial, certo? Comente aí então, deixando essa opinião. E se esse vídeo foi útil, foi interessante, se você se interessa por temas desse tipo, siga o canal, se inscreva aí que eu vou trazer com certeza vários outros livros e outras reflexões nesse sentido também, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.